Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Nós estamos aqui para mais uma vez o nosso culto doméstico, devocional, mas eu quero incentivar o culto doméstico mesmo. Olha, eu quero pedir que você faça da sua casa um local de comunhão com Deus, que seus filhos possam ver você ao redor da mesa, amando a Bíblia, convocando-os, chamando cada um deles para orarem juntos. Pastor, como é que eu faço um culto doméstico? É bem simples. Amanheceu o dia, o café já está na mesa, chama todos, lê uma passagem bíblica, se vocês quiserem pode começar com o livro de Salmos, e aí você começa lendo um versículo, 2 versículos, faça uma meta, vamos ler todo o livro de Salmos. Cantou um hino que todos conhecem, depois que cantou o hino, fez a leitura e depois dobrou os joelhos, agradeçam pela noite que passou, pelo novo dia que o Senhor dá, agradeça pelo pão, faça com que os seus filhos vejam que vocês valorizam Deus dentro do lar de vocês, que vocês valorizam a comunhão com Deus. Isso vai tornar o lar de vocês abençoado, vai tornar a família de vocês amando e honrando a Deus. Então, não deixe para louvar a Deus só na igreja. Deixe os seus filhos, o marido perceber, a esposa perceber que naquele lar tem comunhão pela manhã. Façam isso. Vocês vão ver o quanto a vida de vocês, elas irão ser abençoadas, a vida será abençoada pelo poder de Deus. Vocês serão abençoados. Façam isso. É bem simples. Se vocês quiserem, quando chegar, após o culto, quiserem reunir de novo a família, os filhos, o marido, vamos agradecer, nós agora vamos dormir. Agradeça a Deus por tudo e aí Ele vai dar uma noite de paz, de gozo, de bênção, de alegria. Não comece nada, não faça nada sem falar com Deus. João 15,5 diz: sem mim nada podeis fazer. Com tua mão segura minha linha, pois eu tão fraco sou Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura minha linha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traz em mim que nunca me desvie de ti, Senhor. A minha vida é luz. Com tua mão segura minha linha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares desse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Glória a Deus. Queridos, nós vamos iniciar o capítulo 6. Terminamos o capítulo 5 e vamos iniciar o capítulo 6. Verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Observe que o texto começa dizendo: então disse o Senhor a Moisés. Muito bem, hoje eu vou falar sobre Deus animando ou encorajando a Moisés.
Muito importante que você me siga em cada capítulo para acompanhar a análise bíblica, a exegese bíblica do texto e a aplicação dele. Ok? Muito bem, queridos, os críticos tentam dizer que aqui acontece uma segunda chamada de Moisés e que Deus também estará revelando um novo nome para Moisés. Nada disso. Aqui não está se tratando de uma segunda chamada, nem também Deus está trazendo um novo nome para Moisés. O que nós temos aqui, a partir desses versículos, é na verdade a continuação daquilo que se começou em Êxodo 3, quando Deus chamou Moisés para a grande missão de libertar Israel do Egito, do poder de Faraó. Então, o que você pode perceber é que aqui se segue a narrativa da chamada, do comissionamento de Moisés para libertar o povo de Deus. Mas quando você lê esse texto, há duas coisas importantes aqui. Deus animando Moisés, animando e encorajando. Um dia eu falei para uma pessoa, você é uma pessoa muito animada. E o irmão disse, não sou animado não, pastor, sou avivado. Aquelas pessoas que querem reprovar tudo. A palavra animado, do latim, é quem tem alma, é quem tem vida, é quem tem metabolismo. Para você ser animado tem que crescer, tem que nascer, tem que crescer e desenvolver. A palavra animado, ela carrega essas três conotações. Quem nasce, quem cresce e quem vive. Você só está animado porque você tem vida, porque você tem metabolismo, porque você tem, responde. Você tem a alma, você tem o ânimo em si. Ok? Esse é o sentido. E a alma de Moisés, o ânimo de Moisés se abateu. Por quê? Vejam bem, os sinais como credenciais. Aí agora Deus falou para ele. Ele foi a Faraó. E Moisés pensava que tudo ia sair logo. Não, com esse poder aqui, com esses sinais e com essas coisas aqui, já já Faraó vai deixar o povo ir embora. É aí que as pessoas se enganam. E quando eu falo de pessoas, eu estou falando de crente. Não tem aquele crente que diz assim, eu oferto, eu dizimo, eu oro, eu me consagro, eu jejuo. E por que tanta luta, tanta perseguição, tanto desânimo? Eu te pergunto, você está fazendo isso como uma troca? Ou você está fazendo tudo isso para crescimento espiritual com Deus? Me responda aí. Porque tem muita gente que faz jejum como troca. Eu vou orar para Deus me dar mais poder, eu vou orar para Deus... Não, o poder vem com Cristo vivendo em nós. A autoridade vem com Jesus vivendo em nós. A oração e o jejum não é para mudar a Deus, nem para forçar a Deus. É para mudar a nós mesmos. É para tratar conosco. E eu tenho que entender essa questão da Bíblia, ouçam bem. Eu tenho que entender essa questão toda da Bíblia, porque senão eu vou ter uma fé complicada, uma fé frágil, fraca. Porque Moisés pensava que com os sinais que Deus deu, o cajado, com a autoridade que ele deu e também com a ordem divina, seus problemas estariam resolvidos. E quando ele foi a Faraó, nada do que ele pensou saiu como ele pensava. Ele confiou nos sinais, ele confiou na autoridade que Deus deu, ele confiou em tudo, mas ficou desapontado. Por que Moisés entendeu errado? Por que Moisés compreendeu de modo diferente? Porque não é mágica, gente. Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano em relação a Faraó. Então você que me escuta aqui, olha, preste bem atenção. Sinais, milagres, Deus faz e pode fazer. Mas a minha fé, o meu crescimento com Deus, vai depender da minha intimidade com Ele, da fé que eu vou ter na palavra e também da minha maturidade através do Espírito Santo de Deus. Eu não sou crente só para ver milagres. Eu não sou crente só para Deus fazer a lâmpada de Aladim, fazer o milagre acontecer. Eu vou esfregar aqui, o milagre vai aparecer. Abracadabra, não tem nada a ver isso. Vida cristã não é isso, gente. E aí é que muito crente se engana. Ah, mas eu orei, eu fiz tanto tempo de campanha, até agora não obtive resposta. Você não deve orar por campanha. Você não deve orar por esses objetivos. Você deve orar para servir a Deus.
A própria Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Então, Moisés agora está decepcionado, Moisés está sem coragem, Moisés está sem ânimo. Já prestou atenção? Como é que Deus dá sinais, Deus dá poder, Deus dá autoridade, e aí o faraó faz maltratar mais o povo de Deus? Faraó trata Moisés como uma pessoa de nada, tratarão como uma pessoa, dois vagabundos, e aí? E aí, o que você acha? Então é isso que é sério, é isso que é prejudicial. Só que há um detalhe muito importante. Quando Deus viu o abatimento de Moisés, quando Deus viu o desapontamento de Moisés, porque Moisés ficou desapontado, primeiro, Faraó não ligou para ele nem para Arão. Segundo, Faraó não fez caso dos sinais. Terceiro, Faraó humilhou mais o povo e colocou a mão de obra pesada. Quarto, Moisés ficou decepcionado com os oficiais de Israel, que ele pensava que eles iam ficar do lado dele e não ficaram do lado de Moisés. Então Moisés ficou lá para baixo, Moisés ficou decepcionado. Mas é aí que nesta hora, que nesse momento, quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos arrasados, quando nós estamos lá para baixo, que Deus se aproxima. E Deus chegou para Moisés, viu que ele estava desapontado, desanimado, e disse assim: Moisés, não temas, porque por mão poderosa deixará ir sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Tem dois detalhes aqui. Deus não somente vai encorajar Moisés. Primeiramente, olhe para mim, crente salvo, crente lavado pelo sangue de Jesus. Eu vou te dar um recadinho aqui. Deus sabe do nosso lado, Deus compreende a nossa fragilidade, Deus sabe da nossa fraqueza. Ele viu que Moisés estava desapontado, mas ele se apresenta para Moisés e diz assim: Moisés, eu sou o Senhor. Com isso ele estava dizendo: eu tenho caráter, eu sou o Deus que quando falo eu cumpro, e aquilo que eu falei, que eu vou libertar o meu povo, eu vou libertar. Segundo Moisés, a minha mão, olha essa expressão no hebraico, veiad hazaká, a minha mão poderosa. Olha, a minha mão poderosa, a minha mão vai estar estendida. Todas as vezes que você olhar para a Bíblia e ver essa expressão, a mão de Deus, está falando do poder grandioso de Deus. Então, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu vou libertar o meu povo. Primeiro, eu sou fiel nas minhas promessas. Aquilo que eu prometo, eu cumpro. Números 23, 19. Eu sou Deus. Segundo, a minha mão vai estar contigo e vai estar estendida para libertar o meu povo. A mão de Deus. Veiadar, se você pegar isso aí, olha, veiadar hazaká, veiadar hazaká, a poderosa mão de Deus. Confie na mão de Deus. Isaías 59, primeiro, lá vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida. A mão de Deus é poderosa, gente. E aqui você tem um homem desapontado com os oficiais, desapontado com o ministério dele, desapontado porque o povo estava sofrendo. Ele estava lá para baixo, desanimado. Mas Deus, Ele sabe quando nós estamos assim, que nós não temos força. Ele aparece e nos anima. Ele aparece e nos encoraja. Às vezes faltam-nos forças. Às vezes nós olhamos para o problema e vê grande demais. Olhamos para uma crise e vê ela sem solução. A gente olha para um problema e aí a gente fica tão desanimado, tão para baixo, sem ânimo para orar, sem ânimo para reagir, sem ânimo para comer. Tem hora que Deus sabe, irmãos, olha para cá, para você entender o que é crença. Tem hora que Deus sabe que nem orar você consegue. É por isso que lá em Tiago 5, 14 a 16, depois você pode ler. A Bíblia diz que quando você não tiver força para orar, chamem os presbíteros e que eles vão orar por vocês. Olha como é linda a Bíblia. Sem ânimo, sem força. Aí você pode observar, eu quero dar dois exemplos na Bíblia. Um é o exemplo de Elias, capítulo 19, do versículo 4.
versículo 11, também um versículo 19. Elias está dentro da caverna, sem ânimo, sem força, sem coragem, pedindo a morte, sem vontade de viver, sem querer comer. Aí o Senhor aparece a ele, dá comida para ele, eita glória, e anima ele. Eu estou contigo, Elias. O outro exemplo está lá em Atos capítulo 18, versículos 9 e 10. Paulo chega em Corinto, ele sente temor, ele sente temores, e ele fica um pouco receoso, ele fica com medo. Aí Deus aparece para ele, manda a palavra de encorajamento: não temas, pregue aqui nesta cidade, porque eu estou contigo. Então, Deus nos anima, Deus nos encoraja, Deus nos fortalece. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O grande problema é que às vezes eu não compreendo e não tomo a dimensão de quem é Deus. Eu tomo a dimensão do meu ministério. Eu tenho um cajado, eu tenho a autoridade que Deus me deu. Mas eu tenho que entender que as minhas expectativas, elas devem estar concentradas em Deus e não em mim mesmo. Moisés concentrou tudo em si. Ele disse assim: eu agora tenho um cajado, eu tenho esse sinal, eu tenho isso aqui, Faraó vai ter que me ouvir. E não era por aí. Às vezes nós nos decepcionamos conosco, sabe por quê? Porque deixamos de depender de Deus. Em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância, dependa da mão de Deus. Se você não tem força, se você não tem ânimo, se você não tem coragem, se você não sabe como ir, confie na poderosa mão de Deus. Eu vou te dar um exemplo aqui para você. A Bíblia diz claramente que Esdras, está lá no capítulo 8, versículo 22 e o versículo 31. Esdras falou com o rei, pediu tudo ao rei, e ele ia levando muito dinheiro, milhões de dólares, ele ia levando muita prata, muito ouro. E ele disse assim: eu vou pedir uma escolta de soldados para o rei, porque era uma viagem de 4 meses, ele ia sair daquela terra para ir a Jerusalém. Mas ele disse assim: mas eu fiquei com vergonha, porque eu já tinha pedido tanta coisa ao rei, e pedi uma escolta, se eu já havia dito para ele que a boa mão de Deus estaria conosco. Então eu fiquei com vergonha. Nós oramos, jejuamos, e a boa mão de Deus foi conosco durante os 4 meses de viagem. Eita Deus! Confie em Deus.